Oi, gente, tudo bem? Nesse terceiro vídeo, eu quero apresentar para vocês alguns prós e contras dessa empreitada que vocês estão entrando aí. Então, aula em escola, primeiramente, né? Horário para entrar. Então, se você estuda ali, se você dá aula na parte da manhã, você tem que estar entrando, batendo ponto, sempre às 7 da manhã, né? Acorda mais cedo, se organiza. Horário de saída, que geralmente é em cima do horário de almoço, ali meio-dia e 15. Então, isso acaba gerando um gasto, né? Porque eu, por exemplo, eu não conseguia dar aula até meio-dia e 15, chegar em casa fazer almoço para ir para uma outra escola 1 hora da tarde. Então, acaba gerando um gasto de almoço. 1 hora volta ao trabalho, sai às 6h15, mais ou menos. Esses são os horários aqui, né? Onde eu trabalhava, sai às 6h15. Depois disso, plano de aula, que tem sempre que estar fazendo. Então você vai, pega lá 5 turmas, né? Pega 6 turmas, pega mais de uma disciplina, às vezes, para dar. Plano de aula tem sempre que estar fazendo. Relatório, tem sempre que estar fazendo relatório. Pelo menos na escola que eu trabalhava, tinha que fazer relatório mensal dos alunos, né? Tem sempre que estar ali fazendo um relatório para a semana de reunião de pais também, né? Além de ter que lidar com os pais. As notas, que geralmente você tem que arredondar, tudo que vocês já sabem, né? Só tô reforçando aqui porque a gente precisa pensar realmente nessa decisão que a gente tem, né? De iniciar com as aulas particulares. Então, relatório de aula, plano de aula, fazer provas, fazer listas, corrigir as coisas em casa, ou seja, levar trabalho para casa, né? Levar trabalho muitas vezes para outra escola, assim, ficar muito sobrecarregado, o cansaço extremo, os alunos, que muitas vezes são difíceis, né? Nesse pequeno período aí que eu trabalhei com aula em escola, eu já tive experiências ruins com os alunos, né? Muitas vezes alunos que não respeitam, ou às vezes você dá uma nota ruim, né? O aluno tira essa nota ruim e não aceita essa nota, então o pai vai lá discutir, assim, é um desgaste, né? Coordenação cobrando, aquela pressão sempre em cima de você, aquela cobrança extrema, a direção também cobrando. Então, assim, tem vários pontos, mas esses foram alguns dos que eu coloquei na balança para eu, particularmente, deixar de mão a escola. Então, comecei ali, claro que no início eu precisava da escola, até porque era uma renda estável. Então, eu dava aula em escola e trabalhava com aula particular como uma renda extra, que é uma opção maravilhosa. Fiz isso por muito tempo, deu tudo muito certo, né? E foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, toda a experiência que eu tenho foi desse período. Porém, o tempo foi passando e eu fui percebendo que na aula particular eu não tenho diretora para cobrar, eu sou a minha própria diretora, não tenho coordenadora para cobrar, né, para me cobrar, alunos desrespeitosos, uma turma às vezes muito cheia, não tem isso na aula particular, é individual, às vezes em grupo, né, mas de qualquer forma é bem menos. São alunos que estão ali interessados em aula, é um pai que vê que o aluno tem um problema e vê que o aluno precisa de ajuda. Então, assim, se você chegar a falar, nossa, o seu filho não está conseguindo aprender por causa do celular, o pai não vai chegar em você e brigar com você, né? Não vai achar ruim de você ter dito isso. Ele vai conversar com o aluno, porque o pai está investindo um dinheiro extra nesse filho dele, nesse aluno. Então, o pai espera um retorno. Então, todas as coisas que você disser que possa ajudar, o pai vai acatar. Então, horário flexível, né? Atualmente eu tenho alguns horários da manhã preenchidos, mas o restante é tudo à tarde, então tenho a flexibilidade de sair para tomar café com a minha família, posso marcar uma consulta, né, sem me preocupar em, nossa, vai cortar o meu dia, eu vou receber um desconto desse dia. Então eu tenho horário flexível, não preciso levar trabalho para casa, né? O valor é bem maior, então assim, a gente recebe bem mais, é bem mais remunerado, né? Tem esse retorno na questão da educação do aluno, então são alunos educados,
né? Você tem um gasto com gasolina ou com transporte. No início eu ia de ônibus da aula, né? Quando eu ainda trabalhava em escola. Mas são coisas que quando você vai parando e colocando na balança, são bem melhores. E aí entra um ponto importante, que é a questão do valor da hora-aula a ser cobrado. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, que é o próximo módulo. Mas e você? Faz uma reflexão. Quais são os pontos positivos de dar aula em escola e os pontos positivos de dar aula particular? E quais seriam os negativos? Né? O contato com os alunos é maravilhoso, mas até que ponto você vê lucro nisso, né? Vê que é vantajoso, e até que ponto você consegue ver que te desgasta, que você precisa partir para algo mais simples, né? Assim, que dê um retorno melhor. Comenta aqui também e vamos lá para o próximo vídeo.